Estamos aqui em mais um Pode Incluir, com um tema muito importante para as famílias atípicas, mas o tema de hoje ele é tão crucial na nossa vida que vale para qualquer família, gente. Já já apresento vocês, tá? Mas antes vamos lembrar, né, que o Pode Incluir tá no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, faça agora. Curta nosso conteúdo, compartilha com no mínimo aí 3 pessoas, porque vai abençoar muitas vidas, eu tenho certeza. E ó, estamos também nas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, TikTok também, estamos lá. E você também pode ouvir esse conteúdo no Spotify, Pode Incluir, tá bom? E hoje temos um convidado, que é o pastor, entre aspas, gente, ele é Neuropsicólogo, além de pastor, né, como voluntário, aí um chamado de Deus voluntário, ele é profissionalmente neuropsicólogo. Márcio Caldas, muito bem-vindo ao Pode Incluir. Olá pessoal, bom dia, como vocês estão, tudo bem? É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com a doutora Lenara Pimenta, nesse Pode Incluir. Eu tenho certeza que nós vamos, nessa conversa gostosa, informal, vamos abordar alguns assuntos e a nossa intenção é te instrumentalizar, te dar ferramentas para que você possa lidar com essas questões que nós vamos abordar aqui e também com seus desdobramentos, né? Para evitar transtornos a longo e a curto prazo também. Então fique conosco, compartilhe, que vai ser um tempo muito precioso. Com certeza. E eu te chamo de pastor, mas vai ser difícil tirar o pastor. Mas vamos começar então nosso bate-papo. Na realidade das famílias atípicas, porque o Pode Incluir, ele tem como um tema fundamental, e ele passou a existir para promover a inclusão, né, das famílias atípicas na sociedade. Saiu um índice alarmante, né, nos Estados Unidos, em que famílias onde se tem um membro com autismo, o índice de divórcio chegou a 78%. Eu achei um índice absurdo, né? Embora eu veja no dia a dia as famílias de amigas, e realmente o divórcio está muito alto. E embora a gente veja isso na prática, quando vê o número, ele é assustador, ele não deixa de ser impactante, né? E o senhor trabalha com isso. Como que é o teu ponto de vista, do ponto de vista da psicologia mesmo, em relação a esse índice, a esse número? Olha, realmente é um índice preocupante, né? Alarmante, porque são muitos casais que acabam se divorciando por conta de um problema. É claro que quando as pessoas, do ponto de vista psicológico, quando nós entramos para um relacionamento, para um casamento, alguma coisa mais duradoura, nós criamos expectativas de que vai ser perfeito, né? Que vai ser aquilo que nós sonhamos. E às vezes no percurso dessa relação acontece de vir um filho com autismo ou com qualquer outro transtorno, né? Ou doença, né? Ou alguma doença. Até isso foi mudado um pouco, né? A terminologia do autismo, antes era leve, severo, né? E aí nós entendemos que não é leve para ninguém e é severo para todo mundo, né? Com certeza. E por não saber lidar com isso e não ter a expectativa de que isso poderia acontecer, esses casais acabam se divorciando. Mas quando a gente pensa, por que eles se largaram, por que eles se divorciaram? Um ou outro, um dos dois dentro da relação, já tem um comportamento condicionado de fazer evitação. Então ele não largou do casamento agora. Se você pegar o repertório dele, a vida dele, você vai perceber que ele sempre fugiu de alguma coisa. E ele dá vai um problema, melhor fugir, melhor né? fugir. Do que ficar e resolver. Entendi, isso é interessante, porque pensando bem, o senhor estava falando, eu estava lembrando de alguns casos que eu acompanhei e, fato, tem esse comportamento de fuga em outras áreas. Então, na verdade, quando a esposa
ela identifica, ou porque em regra é o homem que sai de casa, né? Sim, então por isso que eu vou falar esposa. É quando a esposa identifica esse comportamento de fuga já em outras áreas, o ideal é orientar e estar junto com o marido já tratando essa dificuldade emocional dele, né? Sim, porque há uma frustração muito grande na pessoa que foge, que faz a evitação. Ele não aprendeu a lidar com medo, com frustrações e perdas. Mas essas pessoas, se elas forem trabalhadas e elas descobrirem que é possível lidar com essas crenças distorcidas que elas trazem desde a infância ou desde a adolescência, quando elas descobrem esse potencial e elas descobrem que elas podem lidar com essas frustrações, isso é libertador para elas, não é? Então, é preciso orientar, mostrar um caminho para eles, né? Porque quando a gente tem na família alguém com autismo, a atenção da mulher, que é mãe, que tem essa coisa da mãe, ela volta mais pro menino ou para a menina autista. Então ela abandona um pouquinho o marido, né? Sim, e se tiver outro filho também, por consequência, outro filho. Por consequência, né? Deus já criou o casamento por causa disso. Deus criou o casamento para tirar a solidão do coração do homem, porque o homem não sabe lidar com a solidão. A mulher lida melhor com isso. Sim. Então ele já se sente rejeitado, abandonado, porque a atenção vai toda lá para a criança. E quem tem uma criança autista em casa sabe que tem que cuidar 24 horas, ele precisa desse cuidado, né? Sim. Então aí divide um pouco as atenções e o marido se sente um pouco rejeitado, abandonado, e aí não sabe lidar com isso e acaba se separando, abandonando o casamento. Somente nesse caso onde ele não está resolvido emocionalmente, Sim. né? Porque eu lembrei até de um episódio que eu encontrei um primo, um casal, né? De primos que eles moram na Bahia, e nos encontramos em São Paulo e fomos fazer um passeio. Tinha muito tempo que ele não via minha filha. Então estávamos eu, Alex, a Larissa e a Letícia, que tem autismo. Muito tempo que ele não via a Letícia e o comportamento que o autismo gerava nela. Bom, fomos a um museu. E nesse museu, ela não queria ficar. Ela não queria ficar. Era o Museu da Língua Portuguesa, estava mostrando um vídeo bem legal. Não era nada, assim, ruim, vamos dizer. Mas para ela era, e ela não queria ficar ali e pronto. Então eu saí, me retirei, deixei o Alex com a Larissa e os meus primos assistindo o vídeo. Aí quando terminou o vídeo, a gente foi para um outro lugar e ela também não queria ficar dentro do museu. Aí o Alex falou: não, pode deixar que agora eu fico com ela e você curte um pouco, nossa outra filha, seus primos, tal. Então, quando tem essa responsabilidade, é o que o senhor pontuou, né? O Deus criou ali o casamento exatamente para ter esse equilíbrio na balança. Tá muito sobrecarregado? Vem cá, deixa para mim agora um pouquinho, né? E não para que o outro simplesmente se esquive. Problema seu, tô indo embora, vou reconstruir, né? Em outro lugar com outra pessoa e fica aí com essa dificuldade. Sim. Né? Eu não tô dando conta, tipo assim, né? Eu posso dar uma dica pro pessoal? Deve! Eu vou dar uma dica aqui pro pessoal resolver qualquer DR. Opa! Em 2 minutos. Opa! Em 2 minutos pode-se resolver qualquer DR, né? Principalmente casais que têm filhos especiais. Um abraço e um beijo. Eu vou explicar como e por quê. Tá? Não precisa abandonar o cônjuge. Quando você abraça alguém, principalmente a mulher, você está lembrando ela do conforto, o carinho e a proteção do útero da mãe. Interessante. Quando nós nascemos, saímos do útero, que na verdade é um despejo, né? Alguém chega lá e fala: opa, vambora, chega, tchau. Hora de sair daí. A gente passa a vida toda procurando esse útero. Você faz uma casa que é um lugarzinho confortável, não é? E a gente morre caçando esse útero, a gente nunca vai encontrar esse útero. E a coisa que mais nos aproxima desse útero é o abraço. Que bacana. Então, por exemplo, quando você abraça alguém, por 2 minutos, você libera um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do amor. Interessante. E com a ocitocina vem a endorfina, que é relaxante. Então, quando você é abraçado ou abraçado e você se encaixa nesse abraço, você libera ocitocina e endorfina. Você lembrou do útero, você relaxa. Acabou a briga. É verdade. Tinha pensado nisso. 2 minutos. Agora, como que abraça
Já brigando. Não, abraça. Às vezes, por exemplo, nesses 2 minutos, dá um beijo de 10 segundos. Aí parece que vai acalmar, né? Não, acabou. Acalma. Aquele conflito ali vai... Sim, porque às vezes como a pessoa se fosse jogar não quer... água no fogo ali, Exato, né? ela não quer ser abraçada. Porque às vezes está naquele momento de raiva. Mas quando você abraça e segura e aperta, ela vai relaxando, ela vai se entregando a esse abraço. Isso pode ser para criança que está fazendo birra, pode ser por... Às vezes o autista não gosta muito do toque, né? Não tem essa coisa do toque. Mas é um santo remédio para resolver qualquer DR. Ótima dica. Lá na minha casa, quando eu lembrei de um outro episódio. Ele estava de plantão, que ele é médico, tinha passado a noite toda no hospital, imagina o nível de estresse, e eu tinha ficado em casa com as crianças. A Letícia não tinha dormido e ela estava numa fase de crise em que ela andava de um lado para outro gritando. Ela não parava de gritar. E eu já estava assim com o cérebro meio fundido. Cansaço físico, mais o emocional ali e tal. E ele chega. Então ele chega naquele ambiente ali, super tranquilo, né? Entre aspas. E ele falou, nossa, cheguei do plantão agora, mas tô com a impressão de que o hospital estava mais tranquilo que aqui. Eu falei, não, você não tá com a impressão, não é porque eu acho que é isso aí mesmo. E aí ele começa também a falar, nossa, eu tô tão cansado, eu preciso de um banho e tal, eu não sei por onde eu começo. E aí começam os atritos, né? Porque um estressado, o outro estressado, a criança gritando no meio, é aquele ambiente bomba, né? Joga um fósforo e pá, explode. E eu aprendi uma técnica, assim, ele precisa falar, ele fala, se eu não falar, eu explodo. Eu aprendi que eu me silencio naquele momento. Quando ele fala, eu me silencio. E aí eu falo depois, quando ele estiver calmo. Porque se os dois só falam ao mesmo tempo, não dá, né? Então, assim, tem técnicas que, de repente, acho que Deus vai dando graça naqueles momentos crônicos da gente achar essas estratégias aí que o senhor bem pontuou, a do abraço. Vou passar a dica pro meu marido. Gostei. Quando o casal combina, né, que olha, quando a gente estiver estressado, a gente vai fazer isso, né? Inclusive eu falei sobre isso numa palestra e um casal postou eles abraçados, assim, abraçadinhos, escreveram ocitocina, né? Mas dentro dessa relação a gente precisa ver os desdobramentos. Por exemplo, se tem alguém na relação que é ansioso, os temperamentos. Os temperamentos. Aí, por exemplo, está na relação. A criança autista, ela tem as suas formas de se acalmar. E uma das formas é fazer o movimento repetitivo. Sim, os strings, né? Então, esses movimentos repetitivos, ou às vezes até chorar, ela está buscando se acalmar. Só que são movimentos excitatórios. Vai excitar as pessoas que estão ao redor. Porque as pessoas não vão entender por que né? Eles gostam tanto de movimentos repetidos que eles podem ficar olhando para o ventilador horas. Sim. Né? Só que são movimentos que vai incomodar. Agora, na relação, se um dos dois é ansioso, como acalmar o ansioso? O ansioso precisa falar. É o meu marido, ele precisa falar. Ele tem que falar, ou ele vai explodir. Isso, bem isso. Ele vai evocar uma outra emoção chamada raiva, e a raiva vai explodir. É pior, né? É pior, né? Então deixa ele falar. Fala. Quando ele fala, ele vai se acalmar. Isso, eu falei, não, já que você precisa falar agora, eu fico quieta agora, e depois eu falo. Aí dá certo, né? Mas, por exemplo, antecipar os gatilhos, né? Por exemplo, olha, eu sei que eu tenho uma criança autista, então eu vou chegar em casa, eu posso vê-la num momento de crise, e quando eu a vejo na crise, eu vou evocar a minha ansiedade. Eu posso ter um nível 3 de ansiedade, que é aquele nível da dor no peito, da palpitação, taquicardia, fica meio tonto, não é? Sim. Acho que vai morrer de dor no peito. Então, se você antecipa esses gatilhos, fala, bom, se eu chegar lá e se eu tiver esse quadro, eu vou relaxar, vou entender que vai passar, não é? E fazer alguma técnica, por exemplo, brincar de repórter, por exemplo, né? Eu estou ansioso, estou nervoso, estou no trânsito, estou em casa, estou em algum lugar que me evoca toda essa ansiedade, eu vou brincar de repórter. Eu vou dizer assim, olha, eu estou aqui na rua tal, como se eu fosse um repórter. Relatando aquela emoção, aquela né? emoção. Pondo para fora. Nossa, aqui está muito louco, o trânsito está todo mundo parado, isso aqui, e vai brincando de fazer
e brincando de repórter. Interessante isso aí. Porque você tira totalmente o foco da ansiedade. Sim. Né? Ou contar carros, contar árvores, contar o piso. O importante é desfocar daquilo, né? Às vezes eu recebo pessoas muito ansiosas, eu ensino essas técnicas para eles. Interessante. E Eu uso muito respirar fundo. sim. Eu dou aquela, como se fosse uma fungada e solto bem devagar. Isso. E vou indo, e vou indo. Tem uma amiga minha que ela tem uma técnica que ela fica assim, batendo, sabe? Com as mãos assim Sim, no peito, aham. até, e respira fundo e vai batendo. Sim. Aí vai acalmando também. Cada um vai construindo, né? Beliscar o nariz, Isso. beliscando o nariz, né? Bem São isso. técnicas assim muito eficientes, né? E para crise, sabe aquela crise que o coração dispara? Tem uma técnica que ela é muito eficiente. Para os papais, né, e mamães que têm crianças autistas em casa, eu vou ensinar uma técnica muito jóia, muito eficiente, que é colocar a ponta da língua no céu da boca, apertar um pouquinho só, Tô até fazendo já. inspirar, encher o pulmão, até doer o pulmão. Aí trava tudo, conta até 5, solta a língua e solta o ar bem devagarinho e vai soltando os ombros. Nossa, relaxou. Senti a musculatura mais relaxada mesmo. Muito bacana A essa. pessoa faz isso repetidamente, o coração vai parar de bater. Ele não vai ficar mais acelerado. Que é uma técnica. Porque quando você coloca a ponta da língua no céu da boca, você dilata as vias respiratórias superiores. Você oferece mais oxigênio para o cérebro. E o cérebro tem mais condição de lidar com essa questão da ansiedade. Daquele estresse ali, né? Porque Que ele precisa interessante. o cérebro precisa de mais oxigênio nessa hora. Muito interessante. Isso vale também, por exemplo, outro dia eu vi uma notícia muito triste, que o filho do senhor tinha infartado e falecido. Foi um infarto fulminante. E quando ele recebeu a notícia, ele também infartou e foi fulminante e faleceu. Com a notícia da morte do filho. Ou seja, a ansiedade, essa coisa ruim, né? Ela chega até a matar. Mata. A euforia mata. Que Porque louco. é muito. Porque a ansiedade de nível 3, eu chamo de ansiedade de nível 3, né? Porque a Que é o nível ansiedade máximo, é o 3. é o nível 3, Tá. porque a ansiedade todo mundo tem. Sim. Né? Aquele friozinho na barriga, quando vai falar em público, vai viajar para um outro lugar, conhecer novas pessoas, é normal, ela vem e passa. Sim, sim. Né? E tem aquela ansiedade que já é mais fisiológica, trava o número 1, número 2, transtorno de eliminação, transtorno de sono, transtorno de alimentação, a sudorese, são sintomas de nível 2. E o surto, que já é o sintoma de nível 3, que é a taquicardia, dor no peito, nós falamos aqui, respiração ofegante, Sim. às vezes dá o teto preto, né, a pessoa desmaia. Para todas esses níveis de ansiedade, tem técnicas, tem como se cuidar, né? E às vezes até salva uma relação Sim. cuidando dessa ansiedade. Com certeza, porque vai evitar, assim, numa situação que é um estresse constante, então eu acho que é esse o que gera, isso é o principal fator que gera esse número que a gente falou, Sim. esse 78%, porque é um estresse constante. Não é uma situação pontual. Ok, fiquei sabendo que o meu filho está com uma doença. Vou ter aquela crise naquele momento, perfeito, passei meu luto, vou lutar contra aquela doença, vamos tratar essa doença. Aí pega uma deficiência, que é algo constante, né? Ou um autismo, que vai ter aquelas crises constantes. Então, ou a pessoa aprende de fato a lidar com aquela constância de crises, ou não vai dar, né, Nós pra viver. temos uma capacidade psicológica, espiritual, biológica, Deus nos deu isso, uma capacidade incrível de se adaptar a novos ambientes. Né? Sai da nossa bolha e transicionar para novos ambientes, mesmo que sejam ambientes tóxicos e estressantes. Se você vai nos polos, né, no Polo Norte, tem lá um frio de 40 graus abaixo de zero, tem pessoas morando lá. Se adaptam bem, inclusive. Você vai lá no deserto, 40 graus positivos. Os beduínos estão lá também. Eles estão né? lá. Então nós temos essa capacidade, nós temos esse poder, sabe, de lidar com isso. O que nós precisamos é nos instrumentalizar. Quais as ferramentas que eu tenho agora
para lidar com esse autismo. Por exemplo, lá no consultório, quando eu laudo alguém com autismo, e eu chamo os pais para fazer orientação parental, sabe? Quando eles sentam, eu falo, ó, o laudo aqui e tal, né? E a gente vê, é notório, parece que passou um trator em cima deles, é o transtorno pós-diagnóstico. Sim. Às vezes os pais não aceitam, faz a negação, não, mas no dia do teste estava assim, estava assado, né, tal, a gente quer repetir. Mas o teste não é um dia só, não né? é um dia só, não é? Então a gente vê que parece que ali desmanchou muita coisa. Sim, desconstruiu aquele filho que eu esperava, né, que fosse perfeito em saúde, né? E às vezes eu já ouvi o marido dizer assim, a culpa é sua. Como a culpa é sua? Se é uma coisa genética, não é? Como que ela ia saber? Ou a culpa é sua, né? Ou a culpa é dele. Eles saem dali, assim, transtornados, abatidos, né? Até passar essa primeira fase do luto e eles, não, vamos lutar. O que eu tenho que fazer agora, né? Com esse laudo na mão, então agora eu vou fazer isso, vou correr atrás, vamos dividir as tarefas. Vamos dividir as tarefas. Vai ter que pagar terapia, eu saio, eu trabalho mais um pouco, você dá conta aqui, como que a gente faz, né? Senta junto, acha uma estratégia para aquela guerra junto, né? E eu vi um outro estudo, o senhor falou de ambiente, adaptação de ambiente, que eu lembrei. Soldado em guerra. Então, ambiente muito estressante. E aí eles colocaram o seguinte, que o estresse de uma mãe de uma criança autista é equivalente a de um soldado em guerra. Uau! Em equivalência. Então, assim, é terrível, mas é possível também se adaptar a isso. A essa constância desse estresse crônico, né? Sim. Basta a gente achar as ferramentas. Sim. Agora, falar é fácil, né? Falar é fácil, mas eu já pontuei assim, por exemplo, essa artimanha que eu faço do respirar fundo, do me calar quando meu marido precisa falar, né? E a gente vai tentando manejar, de vez em quando escapa. Falo alto com minha outra filha que não tem nada a ver, porque eu tô naquele controle de emoções ali e saiu. E a gente vai lá e tenta ir contornando. É a vida, né? A gente vai resolvendo um problema de cada vez e vai, né? Mas é complexo. Na prática mesmo, as pessoas falam, falar é fácil, né? Sim, Mas, enfim, qual opção tem, né? Uma das coisas que a gente faz, a gente trabalha e a gente até pede para que as pessoas façam isso também, tanto o papai ou a mamãe, né, de crianças com transtornos, não se culpem por isso. Não se culpem, né? É claro que as pessoas não gritam toda hora, o tempo todo, porque uma pessoa que está com um problema. Sim. Mas de vez em quando gritou, não se sinta culpado por causa disso. Respira e vai. Respira, fala não, porque a perfeição não existe. Culpado, não, né, não precisa, né? Eu acho que as pessoas, algumas pessoas, né, elas acabam ficando doentes junto com a pessoa que está doente ou que está com um transtorno. Sim. Ela esquece dela, ela se nega a si mesma, mais as mulheres até, né? Sim. Ela deixa de arrumar o cabelo, ela deixa de arrumar a unha, ela deixa de tomar o café com as amigas, ela acha que o mundo dela acabou. Isso não é verdade. É uma culpa que vem, e eu senti isso. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, o neurologista falou assim, é um TEA nível 3 de suporte, mas feitas as terapias, ela tem um bom prognóstico de desenvolvimento. Bom, aí você pega aquele bom prognóstico e fala, opa, depende de mim então. Vamos com tudo. Sim, claro. Esquece todo o resto. Porque se depende de mim, vamos mergulhar de cabeça nisso. Esquece marido, esquece outra filha, esquece sua vida, esquece você, esquece, né? Então, é outro meio de culpa. Sim, também, né? De na falar, verdade, não, se depende, minha filha, meu filho depende de mim. Porque, né? assim, a culpa, ela tem um fundo com, tipo assim, com a autopunição. Isso. Eu fiz isso. Eu criei essa situação. Então eu vou resolver. Então o que eu vou fazer? Eu não vou mais cuidar de mim. Isso. Eu vou me punir. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço, né? Vou me punir. E até quando vai essa punição? Por que se punir por uma situação que a gente não tem controle?
Ó, aquilo que não tem controle, eu aceito. Porque não tem controle. Controlar o incontrolável é pedir para ficar doente. É que parece que a sociedade vai trabalhando para, inclusive, construir essas culpas, né? Sim. Que as mulheres já têm muitas, né? Ah, Sim. trabalho fora culpada. Se eu não trabalho, eu sou culpada também, né? E aí vai, tem um filho só, eu sou culpada. Se tem dois, é muito. E culpas, e culpas, e culpas. São tantas culpas, Você já né? percebeu, eu não sei se você já percebeu, e eu já percebi isso algumas vezes, é só uma percepção pessoal, não tem nada de científico. Sim. Já viu quantas mulheres falam muito obrigado, obrigado? Por tudo. Por tudo. Por tudo. Então, essa coisa de se colocar na inferioridade porque tem um filho, né, com TDAH, ou com autismo, ou com TOD, ou com TI, ou com, né, uma dislexia, Sim. ou lateralidade, problema de lateralidade, eles se culpam. E a gente tem que trabalhar tanto. E às vezes eu falo, a gente tem que chamar as mães e falar: mamãe, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns, uma criança bem cuidada, né? Mas você tem uma crise e se culpa. O que eu deixei de fazer? O que eu deixei de fazer? Onde foi que eu errei? Isso. Né? Abrir mão dessa culpa. Né? Não é fácil. Não é Esse fácil. trabalhar a culpa não é fácil para mães, né? Sim. Principalmente as mães de crianças com deficiência. Outro dia a gente fez um projeto social numa instituição que só atende crianças com autismo. E foi um dia de cuidar das mães. Então levamos um monte de cabeleireiras, manicures, maquiadoras, e algumas eu observava assim. Tinha dois tipos, né? Um grupo era: ai, mas como que vai ser? Quem vai ficar com meu filho se ele precisar de mim? Mas ele já está em terapia. Porque você ia ficar esperando na recepção esse horário mesmo. Qual o risco, né? Você está aqui do lado se precisar. É tanta culpa de eu não tenho esse direito que foi difícil até convencê-las a receber aquele presente, né? E o outro grupo, não, lógico, vamos lá, quero fazer tudo, né? E aí eu ia aproveitando, enquanto elas eram maquiadas, conversando, abraçando, né? Quanto tempo tem que você não faz uma unha? 10 anos. Uau. Quanto tempo tem que você não faz uma maquiagem? Nem lembro. Né? E uma escova, nossa, tinha uma com o cabelo quase no joelho, porque não dava tempo nem tirar a ponta. Então ela fazia um coque, não era por religião, né? Ela fazia um coque, prendia, porque não dava tempo. Porque, não, mas eu não posso me dar o luxo de pagar isso. Quando eu estou pagando isso, eu estou deixando de pagar uma sessão de fono, né? Uma sessão de ecoterapia, e o meu filho precisa, eu não posso me dar a esse luxo, né? Dá até culpa. Sim. Como assim? Que eu vou tirar algo do meu filho? Não, eu sou mãe, eu tenho que dar para ele. E tem esse processo também, né? Porque ela não percebe que dentro desse processo ela está se acabando. Sim, completamente. Ela está se acabando. Ela perdeu a qualidade de vida. Ela perdeu a alegria, ela perdeu a vida social. Sim, quando ela se descobre, ela já nem vida tem mais, né? O casamento já está na beira né? Porque já não tem o carinho, não tem um abraço, não tem a relação sexual, não tem tempo para isso, né? Sim, ela porque tudo é o filho, porque né? tudo é o filho. Então é bom repensar esse papel da mulher. Não muito vaidade, mas também não pode anular. Se anular. E eu brinco entre aspas, porque não é brincadeira, mas quando eu tô com elas e eu costumo tentar fazer dar risada, eu faço analogia com a história do avião. Que quando o avião tá decolando, a aeromoça fala: olha, se despressurizar a cabine, vai cair a máscara. Primeiro você põe em você, mãe. Depois você põe na criança que está ao seu lado. Porque se você tentar pôr na criança e não conseguir, você vai desmaiar e a criança também, né? Mas se você põe primeiro em você, você garante que você vai ter ar suficiente para conseguir pôr na tua criança mesmo que ele dê trabalho. E mesmo que ele fique tirando e pondo, enfim, várias situações podem acontecer. Mas primeiro você, né? E elas falam:
mas não é a mesma coisa. Falei, é sim, de um outro jeito, mas né? Sim. Elas já estão condicionadas a pensar assim. Aumenta muito a culpa quando elas dizem, não, eu vou cuidar de mim. Essa culpa aumenta, porque elas não se sentem merecedoras. Sim. Elas criaram um condicionamento de desvalor. Elas perderam o valor. Então elas desenvolvem pensamentos de desvalor. E elas criaram um condicionamento de desamor. Elas começam a desenvolver uma plataforma de pensamento de desamor. Eu não mereço ser amada porque eu sou ruim. Eu não tenho valor, eu não posso falar o que eu penso porque ninguém vai dar valor porque eu tenho um filho problemático. E a questão do pensamento do desamparo. Elas se sentem desamparadas. Nenhum lugar que elas entram, elas vão sentir, não, né? Elas vão sentir que alguém está olhando, que alguém mesmo não gostou, quando não tá, mesmo quando não está. Né? Elas se tornam com essas 3 plataformas de pensamento que vem da culpa, elas se tornam pessoas desadaptativas. Então quais são os 3? Desamparo, desvalor e desamor. Interessante, não sabia isso. Desamparo, desvalor e desamor. Pode ter, mudando aqui, né, para outro extremo, às vezes ela tem um esposo maravilhoso, um companheiro que ama, né? Mas ele leva um presente, ele faz um carinho, e ele fala, não sei o que acontece com você. Parece, não, tudo que eu faço, não é que ela acha que ela não merece. Que ela não tem valor para receber um abraço, ou para receber uma joia, ou para sair para jantar. Então, você percebe que é um efeito dominó essa culpa. Sim. Ela não vai parar aí. Ela é terrível, ela destrói, né? Ela tudo pode, no caminho. Com certeza. Ela é desadaptativa. No trabalho ela não vai se adaptar no trabalho, ela não vai se adaptar na família, ela não vai se adaptar no casamento, ela não vai se adaptar na igreja. Sim. Ela não vai se adaptar em lugar nenhum. A verdade é que ela tem que procurar ajuda profissional. Sim. Tem lugares que fazem, inclusive, atendimentos gratuitos para a população de baixa renda ou para aquelas que podem custear, procurar um bom profissional para ter esse acompanhando. Quando elas descobrem a sua autoestima, trabalha a autoestima, ela descobre os seus valores. Quando ela descobre quem ela é, sabe? Ela recria, ela se recria, ela cria uma nova identidade. Ela fala, uau, eu sou essa mulher incrível. Muda, é como virar uma chave na vida dessas pessoas. Sim, eu lembro que no evento, quando elas saíram bonitas, elas se olhavam no espelho e falavam, nossa, quem é essa pessoa? Maquiada, de unha feita, cabelo escovado ou cacheado, né? Quem é essa pessoa que está diante de mim? Sim. Nem elas se reconheciam. E assim, isso, se esse processo não for interrompido, se não houver aí uma terapia, alguma coisa que resgate as emoções dessas pessoas, elas podem desembocar numa depressão. Com certeza. Síndrome de pânico e por aí vai. Pânico. Né? Todas as sequelas, né? Sim. E uma das causas, né? Uma das causas assim, da depressão, dessas pessoas que têm jornada dupla de trabalho, que não dormem direito, que não se alimentam direito, uma das causas da depressão é exatamente a falta de uma boa alimentação. Sim, estava vendo até a respeito do complexo B, né? As vitaminas essenciais. Complexo B, vitamina D, zinco e as anemias, elas têm os mesmos sintomas de Alzheimer e TDAH. Que louco, né? Eu conversei com 2 mães recentemente, mães de crianças atípicas, né? E elas relatando que estavam com depressão, tratando muitos medicamentos, aumento de dose, nada. Eu falei, gente, já fizeram um exame de sangue para ver os níveis de vitamina? Não, eu falei, então tem que começar por aí. Porque geralmente a neuropsicologia tem esse olhar. A pessoa, tenho depressão, né? Primeiro que remédio não é tratamento. Tá. Não pode focar. Amenizando a causa. Ela é parte do tratamento. A causa não, amenizando a consequência. Exatamente. Né, assim. Então, por exemplo, eu tô com depressão, tá? Manda pro endócrino. A neuropsicologia não, ninguém manda pro endócrino. Não, ninguém manda. Incrível. Porque eu tive uma paciente que estava com prostração. Chegou lá tomando remédio para depressão e prostração e isolamento social, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E mas o comportamento não era um comportamento depressivo, era mais falta de energia. Tá.
Aí tá, a senhora não quer. Né? A senhora não quer ir lá no endócrino fazer. Mas peraí. Não, né? é psiquiatra. Não, aí foi no endócrino, ela tava com uma anemia profunda. Nossa. Nem todo problema de saúde mental, né? Vitamina D. É só emoção, às vezes tem um cunho fisiológico. E aí, eu tenho alertado muito ela. E começou a tomar, ela começou a tomar os remédios para essa anemia. E ela é anêmica desde criança, ela sempre teve histórico de anemia. A mulher ficou muito bem. Deu um up rapidinho, né? E estava tomando os psicofármacos para depressão. Então isso é uma coisa interessante, hein, mulheres, né? Mães atípicas, sobrecarregadas, cansadas, vocês têm que procurar um endócrino, fazer um bom exame aí nas questões de vitaminas, minerais, para ver se não tem também uma causa fisiológica agravando esse quadro emocional. Aí você pergunta assim, mas o que a neuropsicologia tem a ver com a alimentação? Gente, tudo. Hoje tudo tá truncado. Né? Porque você vê, eu vou te dar um dado aqui que serve para as mamães, os papais, né? Até para as crianças, né? 95% do hormônio que combate a depressão, chamado serotonina, é produzido no intestino, não é no cérebro. Então, se a pessoa tem uma alimentação rica em glúten, essa nossa farinha de trigo é um veneno. Muito glúten. Ela tá tão modificada, ela tem 42 pares de cromossomos. Pois é. A farinha do pão que Jesus comia tinha 12 pares de cromossomos e era uma farinha germinada. Sim. Que fazia muito bem. Então, esse glúten que vai para o intestino, refrigerantes, os açúcares, os cafés, esse tipo de alimento, esses fast foods que a gente come, na verdade, ele acaba inibindo o intestino de produzir essa serotonina. Sim. E no caso das famílias atípicas, a gente vê muita seletividade alimentar nas crianças. Sim. Então, às vezes, a mãe só faz aquele miojo, porque a criança só come miojo, por exemplo. Então, ela também, né, deixa de se alimentar adequadamente porque o filho tem essa seletividade extrema. Eu vejo muito isso também. Eu tive uma menina que eu laudei, uma paciente, que ela ia na hamburgueria e comia só a batata frita. Porque os autistas, eles são seletivos. Exato. No toque, você muda o tapete, ele não quer pisar, né? Na boca, né? O que põe na boca, às vezes ele passa a vida toda comendo só uma coisa. O que a gente aconselha, né? E eu sei que é um trabalho muito difícil, muito árduo, mas oferecer menos alimento pastoso que gruda no céu da boca para eles. Mais coisas secas, mais sequinhas e tal. Com a minha filha também. Né? E evita o glúten, porque essa falta de serotonina, falta de produção de serotonina, principalmente no autista, tem levado esses autistas à depressão, a uma tristeza mais crônica. Sim, a gente está vendo um índice crescente nos autistas e nas mães, né? Sim, e tem casos de crianças autistas que fizeram uma alimentação melhor, fizeram uma correção e que eles melhoraram muito, até no desempenho cognitivo, né? Sim, teve uma mãe que ela conversou com uma naturopata que eu indiquei, né? E antes mesmo dela começar a tomar os suplementos, ela já tinha tirado. Ela falou, tira só uma semana o glúten. Uma semana. Eu sei que você não tem alergia, mas só pra você dar um up, né? Quando eu encontrei, ela tava sorrindo. Eu falei, o que aconteceu? Uma semana atrás você tava... céus, ó terra, né? Ela, Lena, só tirei o glúten uma semana. Parece que eu sou um novo ser humano, né? Enfim. Até parece que nós somos nutricionistas, então aqui... Nem a nossa área. A gente tá falando só do que a gente observa, né? Só leigamente observando fatos. Mas o que você come é o que você é. Sim, isso já tá provado e reprovado cientificamente, né? E vários transtornos. Às vezes é fruto de privação de sono, excesso de celular, uma má alimentação. A criança tem todos os sintomas de TDAH. Sim, porque a gente estava falando de estresse, de problemas, de desgaste em casamento e tal. Mas isso também compõe a lista de cuidados que as famílias têm que ter. Sim. Né? A qualidade de vida melhora, ameniza esses quadros que não, isso é o que não dá para controlar. Mas agora a gente está falando daquilo que é possível a gente controlar com decisões comportamentais de mudança ali. Né? Mudanças de hábitos alimentares.
o exercício físico, sair fora do sedentarismo, né? Não colocar toda a perspectiva de cura em cima de remédios, essas mudanças faz um bem, sabe? Exatamente. Traz um fôlego novo, né? Como você acabou de narrar aí. Sim, desse caso, dessa minha amiga. E também o fator espiritual, que eu friso muito com elas. Gente, busca Deus, não é religião, independente, inclusive, mas busca Deus, tem uma relação com Deus. Ele te capacita, ele te dá força, ele te dá sabedoria, né? No dia difícil lá, você tá chorando no teu travesseiro, Deus vai te dar uma estratégia, vai te dar uma luz, né? Então, para finalizar aí as 3 áreas, né? Que a gente, onde a gente pode atuar no sentido de trazer essas melhoras, vamos encerrar aí com a espiritual. Sim. Nem a ciência hoje nega essa questão da espiritualidade. Eu conheço vários médicos psiquiatras que nas suas anamneses eles perguntam: você tem uma religião? Porque as pessoas precisam de uma religião. Sim. Parece que não. Mas, por exemplo, eu que trabalho com atenção concentrada, memória imediata, eu trabalho com esse tipo de coisa, né? Hipofoco, foco, hiperfoco. A ciência diz uma coisa que me encanta. Eu vejo a mão de Deus nisso. Por exemplo, quando você está teclando no celular ou fazendo alguma coisa no celular, você consegue alcançar até 16 pontos numa escala de atenção concentrada. Quando você está orando ou meditando, você alcança 260 pontos. Uau, né? Na escala de atenção concentrada. Não tem nada mais forte, mais poderoso para trazer cura, restauração, melhorar a autoestima do que a oração. Sim, e a parece que meditação. Racionaliza melhor. De Você repente você vai sai poder do seu achar local. uma solução Sim. onde você não estava vendo. Você não estava vendo, é aí que acontece um milagre. Sim. Porque você sai do seu contexto e você vai para um outro contexto quando você está meditando. Sim. Ou você está orando. A luz do fim incrível, no túnel né? aparece. Sim, né? porque a ciência está falando disso. Sim. A própria ciência reconhece Eu já vi isso. vários estudos, inclusive. Maravilha, foi muito boa a nossa conversa. Pena que precisamos encerrar, né, por causa do tempo, pessoal. Mas hoje falamos de um assunto importantíssimo, que é essa questão relacional vinculada aí, né, às famílias atípicas. Mas a gente sabe que qualquer família, qualquer relacionamento, né, passa por suas crises, suas inconstâncias. E a gente abordou tantas áreas aí que estão além, né, a solução não está ali tátil para nós, né? Mas há estratégias de amenizar aí em relação à culpa e questões emocionais. Há também aquilo que está a nosso alcance, que a gente colocou aí questão de cuidados com saúde, com alimentação e tal. E também a espiritualidade, que depende de nós buscarmos a Deus, né? E estarmos mais intimamente ligados a Deus, para que através da espiritualidade a gente consiga forças para sair dessas DRs, né? Esses problemas, esses estresses todos aí que a vida cotidiana nos sobrecarrega, né? Mas vou passar a palavra agora para o nosso convidado para ele fazer o encerramento. Pessoal, foi uma honra, um prazer muito grande estar com vocês. Eu espero que nós trouxemos aqui nessa conversa, até informal, né, porque a gente não tinha um roteiro, que isso possa somar na sua vida. E eu quero deixar uma palavra, né, para os papais, né, que às vezes ficam frustrados, decepcionados, assim também como as mamães. Olha, não desistam, não saiam do barco, não abandonem os seus filhos com algum transtorno. Você tem força, você tem poder para fazer isso. Né? E quando você se doa também, assim como as mães, e ajuda essas crianças, há um crescimento emocional dentro de você. Você cresce como pessoa, há uma maturidade em cima disso, né? Então não desistam, tá? Procura ajuda e vamos em frente que vai dar tudo certo. Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe a todos.
Isso aí, gente. Então, desistir não é uma opção, hein, para os relacionamentos. Vamos insistir que é bênção. Se Deus criou, é bênção, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo para que ele alcance o máximo de famílias possíveis, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito, muito. E até a próxima em mais um Pode Incluir.